Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a este que é o nosso 17º estudo sobre o Livro dos Espíritos. Vamos, nesse momento, então, elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando ao Divino Amigo pela sua presença, para que nós possamos sentir a sua paz, participar da sua sabedoria e para que assim, através do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, possamos nos preparar melhor para a vida e para sermos seus aprendizes. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Muito bem, nós estamos começando então mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Nós vamos agora continuar a estudar o capítulo 2 da segunda parte do livro. Este capítulo que ainda pertence à primeira parte do Livro dos Espíritos e que tem o título Dos Elementos Gerais do Universo. Anteriormente, nós estudamos conhecimento do princípio das coisas e agora nós vamos estudar as questões que vão de 21 a 28 e que estão dentro do item, contidas no item Espírito e Matéria. Nós podemos lembrar rapidamente tudo aquilo que nós já passamos até agora, desde a primeira parte, em palavras muito breves. Mas nós estudamos no primeiro capítulo dessa primeira parte, Deus, o nosso conhecimento possível sobre Deus. Vimos ali a primeira definição que podemos ter sobre Deus, tivemos também a notícia, a informação sobre seus atributos. Bem, e entendemos que não podemos conhecer a essência íntima de Deus, mas que podemos ter algum conhecimento sobre ele. Depois, já entrando agora no capítulo 2, nós vimos anteriormente a possibilidade de conhecermos o princípio das coisas, os meios para isso e os limites, por que não dizer até, deste conhecimento. Nós vimos que o nosso conhecimento para essas coisas é limitado também. Então nós vimos anteriormente que temos um conhecimento possível sobre Deus, conhecimento possível sobre o início das coisas, o princípio de todas as coisas, mas que esse conhecimento é um conhecimento limitado. Agora a gente vai começar a estudar o espírito e a matéria. Como a gente vai ver aqui no item, os dois elementos fundamentais do universo. Bom, se a gente tem um conhecimento limitado sobre Deus e sobre o princípio das coisas, é quase natural a gente já adivinhar que o nosso conhecimento possível sobre espírito e matéria também será um conhecimento limitado. Mas a gente pode pensar o seguinte: o nosso conhecimento, ok, é limitado, mas nunca é insuficiente. Muito pelo contrário, né? A gente vê que tanto Moisés quanto Jesus e o Espiritismo, enquanto revelações divinas, nos trouxeram conhecimentos que inclusive estão à frente da nossa época. Nós continuamos lidando com essa limitação de conhecimento, mas existem coisas que a gente pode saber, que a gente já conhece inclusive, e alguma coisa que os espíritos superiores nos dão, no caso da doutrina espírita, que serão depois melhor trabalhadas, futuramente, quando tivermos condições para ter esses conhecimentos mais aprofundados sobre certas temáticas. Isso já aconteceu com Jesus, né? Jesus trouxe para a gente os dois grandes pilares da sua doutrina, que eram o amor, e que são, né, a doutrina de Jesus, assim como ele, continua viva entre nós. Inclusive o Espiritismo aprofunda a doutrina de Jesus, nos dá novas explicações, e é nisso que a gente queria chegar. Jesus tem como grandes pilares da sua doutrina o amor incondicional e a fé na vida futura. Tudo isso tendo, claro, Deus como o Criador, como Pai Celestial, exatamente como na doutrina espírita. Mas as grandes inovações de Jesus, a imortalidade da alma
e o amor incondicional. Ora, nós demoramos 2000 anos, quase 2000 anos, para que a gente pudesse ter o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, aprofundando para a gente questões sobre a imortalidade da alma, trabalhando a reencarnação, trabalhando as informações que a gente tem sobre o plano espiritual, sobre o plano material, tudo isso que a doutrina veio nos trazer e que traz sim um aprofundamento sobre aquilo tudo que Jesus já havia ensinado anteriormente. Então, vamos ter de novo o contato com essa realidade a partir de agora. A gente vai estudar espírito e matéria. A gente tem sim, claro, algum ponto de partida já nos conhecimentos que nós conquistamos. Teremos notícias, informações sobre coisas importantes que serão aprofundadas no futuro, quando tivermos mais condições para isso. Então, o que a gente está estudando aqui? As condições, aquilo que mais basicamente, aquilo que primeiramente fundamenta a existência de tudo que nós conhecemos, inclusive a nossa, espírito e matéria. Os alicerces da existência, as pedras fundamentais da existência de todas as coisas que nós conhecemos, inclusive da nossa, né? Nós temos em nós espírito e matéria. Essencialmente é isso o de que somos formados. Então, a gente vai desenvolver um pouquinho mais isso na questão de número 27, né? Isso vai ficar mais claro na questão de número 27, mas a gente já pode partir daqui se a gente quiser fazer uma prévia do que é o tema. Ora, qual é o tema? Espírito e matéria são os dois elementos fundamentais do universo, portanto, aquilo que forma aquilo o de que tudo mais deriva, o de que tudo mais é formado. É um tema muito importante para a gente porque ele viabiliza muitas outras informações e muitos outros estudos para a própria doutrina espírita. A própria doutrina se fundamenta nesse conhecimento para desenvolver diversas outras temáticas. Então a gente pode começar esse estudo agora, absorver esse conteúdo e nos prepararmos para as cenas do próximo capítulo, né? Os estudos subsequentes que nós teremos aqui ainda dentro do Livro dos Espíritos. Convido agora os queridos amigos a fazermos aquela viagem inicial que a gente sempre faz, através das questões, para a gente ter clareza sobre a temática, né, que será estudada. Espírito e matéria, o tema no título, não é? A questão 21 apresenta a seguinte pergunta: se a matéria existe de toda a eternidade, assim como Deus, ou foi criada por Deus em algum momento? Então, estamos ainda explorando com Kardec essa questão do princípio, do início da própria matéria. Teremos a resposta. Na questão de número 22, Kardec procura uma definição geral da matéria. Olha lá, eu posso saber quando... Voltando a 21, né? Eu posso saber quando a matéria foi criada? Qual é a definição que eu posso dar sobre matéria? Procurando a definição, ele pede pela definição dos espíritos que ditaram as respostas. Na 22A. Então vejamos o movimento, né? Posso conhecer o princípio da matéria? Ela existe de toda a eternidade ou foi criada? Qual definição eu posso ter dela? Na 22. E na 23 a gente tem a mudança de tema. Agora ele vai explorar a ideia sobre o que é o espírito. Então, o que é o espírito? Vejamos a 23A. Qual a sua natureza íntima? Qual a natureza íntima do espírito? De novo, né? O que ele é? Como eu posso defini-lo? De onde ele vem? É o mesmo movimento, né, de pensamento para a matéria e para o espírito. E na questão de número 24, olha aqui que interessante. Kardec pergunta se o espírito é sinônimo de inteligência. Eu posso mudar essa pergunta para a seguinte indagação. Eu posso definir o espírito como sendo inteligência? A gente nota aqui que esse movimento já foi feito no livro, né? Anteriormente. O que é a matéria, de onde ela vem, qual a definição de matéria? Agora, para o espírito.
o que é o espírito, de onde ele vem, qual a definição que eu posso dar de espírito. Então, são ali o princípio básico, a essência, o nascimento, a origem, que Kardec pergunta de uma e de outra coisa. Acho que a gente lembra, né, que para a definição de Deus, Kardec usou esse mesmo movimento. O que é Deus? Como eu posso definir Deus? Eu posso dizer que Deus é o infinito? E aqui, que é o espírito? Eu posso dizer que o espírito é a inteligência? É quase igual a pergunta, né? Espírito é sinônimo de inteligência? Então, vejamos que aqui a gente encontra o método de Kardec para o conhecimento das coisas, nas perguntas que ele dirige. O que é? Como eu posso definir? Quando começou? Então, esse é o método. E aqui o tema sendo aprofundado. Muito bem, da questão 25 em diante, nós temos a relação entre os dois elementos. Olha aqui, o espírito independe da matéria? Olha, o comecinho só da pergunta, a gente nem precisa ir até o fim. O espírito independe da matéria? Relação entre os dois, entre espírito e matéria. Olha 26. Eu posso conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Ainda a relação entre os dois, né? São individuais ou são uma coisa só? Pergunta 27. Então existem dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Ainda a relação entre os dois. E na questão de número 28, Kardec vai apresentar uma pergunta que é a conclusão do estudo. Como eu posso definir matéria e espírito? Se o espírito é alguma coisa, eu posso dizer que ele, ao invés de chamá-lo de espírito, eu posso chamá-lo de matéria inteligente? Aqui Kardec está querendo refinar o vocabulário. Ele está querendo saber qual é o limite, ao mesmo tempo em que ele procura saber qual é o limite da relação entre as duas coisas, entre espírito e matéria, entre esses dois elementos, ao mesmo tempo que ele explora o limite dessa relação, porque se ele puder chamar as duas coisas, né, de matéria, veja só, os dois são matéria, pertencem a um mesmo gênero, o gênero da matéria, mas a classes, a espécies diferentes. O gênero dos dois seria sempre matéria, tanto espírito quanto matéria, né? Os dois seriam matéria. Só que um seria um tipo de matéria, matéria inerte, e o outro seria outro tipo, outra espécie de matéria, matéria inteligente. Então aqui é uma pergunta de conclusão em que ele ao mesmo tempo refina o vocabulário e refina o conhecimento sobre os dois elementos. Né? Como a gente vai ver, ele vai abrir mão depois de chamar dessa forma, porque as respostas a essa questão vão dizer que das respostas, melhor dizendo, a gente vai poder concluir que é melhor chamar um elemento de espírito e o outro de matéria, porque realmente eles são dois elementos diferentes, de naturezas diferentes, como a gente vai poder concluir, e que têm cada um as suas propriedades bem marcadas a partir do conhecimento que o livro coloca. Muito bom, muito bem. Tendo apreciado, né, esse comecinho do tema, a gente pode agora ter em nossas mentes o resumo completo, né? Procura-se saber aqui o que é o espírito, o que é a matéria, qual a sua essência, qual a sua origem, como eu posso definir. Então, é isso, e as relações entre os dois elementos que formam, como a gente acabou de dizer, a base de tudo que a gente conhece, a base de tudo que foi criado. Então esse é o movimento, saber o que é, saber como pode definir a relação entre os dois e definir, enfim, fundamentar que eles são a base de tudo que nós conhecemos. Vamos agora para as perguntas, então, vamos avançar um pouquinho nesse tema, né? Então, questão 21, Kardec, como nós acabamos de ver, pergunta se a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em um dado momento. A questão é, matéria também é eterna, assim como Deus, ou ela foi criada? E vejam que a gente pode trabalhar com naturalidade essas questões, mas elas envolvem conceitos bem profundos
e não tão fáceis de serem explorados. Por exemplo, matéria, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, é um conceito que vai para a ciência humana e para o conhecimento, para o intelecto humano, ele vai se modificando com o tempo, ele vai ganhando corpo, vai ganhando informações com o tempo, vai sendo refinado. Isso que nós chamamos de matéria vai sendo melhor conhecido o tempo todo. E eternidade, então, é um conceito que parece que a gente sabe o que é quando a gente fala em algo eterno. Mas para a gente é difícil, um tanto quanto difícil de nós conseguirmos apreciar esse conceito, talvez no seu significado mais específico. Porque para a gente eterno, a gente pode pensar assim, aqui para o Livro dos Espíritos, é Deus. É o que não teve nem começo e nem fim. E olha como é difícil a gente imaginar uma coisa que nunca começou e que jamais terminará. A existência de algo sem começo e sem fim. Porque tudo que a gente pensa está sujeito à nossa noção de tempo e espaço. E para nós, tempo e espaço, a gente tem uma noção mais próxima com a finitude, tanto do tempo quanto do espaço. Pensar o universo sem fim já é difícil para a gente. Pensar eternidade não é muito fácil. A gente tem que fazer uma abstração de tudo que a gente tem como referência e pensar em Deus fora dos limites do espaço-tempo. Inclusive, pelo que a gente pode concluir daqui, espaço e tempo é algo que foi criado por Deus, não existe para Deus, mas foi criado por Deus, espaço e tempo. Então Deus está fora dessa estrutura espaço-tempo. Ele é eterno. Então, vamos pensar assim para a gente não precisar complicar muito, né? Nem o conceito de eternidade, nem o de matéria. E voltar à questão. Era só para a gente abrir esse parêntese, para a gente perceber que são conceitos, às vezes, difíceis de serem trabalhados, e a gente tem que partir de um ponto com algo conhecido, com algo que a gente domina. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eternidade a gente atribui a Deus, e só a Deus. Sempre existiu, jamais foi criado, sempre existirá. E notem como que é difícil para a gente tratar ainda, né? Eu uso a palavra sempre, mas o sempre é um advérbio temporal, é um advérbio de tempo. Assim, sempre, nunca, depois, antes, mais cedo, mais tarde, depois. São advérbios de tempo. E aí, tem que falar de algo eterno. Para falar de algo eterno não cabe advérbio de tempo, né? Não tem tempo. Não, tem antes de nós, antes da criação, Deus. Mas em Deus não tem advérbio de tempo, ele é eterno. Existe. E sempre existirá. Olha como é difícil se expressar, né? Mas ótimo, vamos entender Deus assim e vamos para a sequência. Vamos entender a eternidade dessa forma e vamos pensar na matéria de acordo com aquilo que o livro vem trazendo, que é o exercício mais fiel, né, àquilo que Kardec escreveu. A gente trabalhar com os conceitos que são desenvolvidos dentro do livro, sem injetar conhecimentos de outras filosofias ou de outras ciências, como a gente vai trabalhar aqui agora mesmo, né? Opa, perdão. Vamos lá. Então, resposta. A matéria existe desde toda a eternidade? A matéria é eterna, como Deus, ou ela em algum momento foi criada? Resposta dos espíritos. Em primeiro momento, só Deus o sabe. É um conhecimento limitado para nós e limitado também para os espíritos que responderam à questão. Já foi dito que a gente não pode conhecer o limite das coisas. Por que Kardec insiste? A gente não pode conhecer o princípio da matéria. Por que Kardec insiste? Para ele ver até onde a gente pode ir. Até onde a gente pode conhecer. Então, só Deus o sabe. Mas existe algo que a nossa razão pode dizer para a gente. A resposta continua, né? A nossa razão pode nos dizer que Deus, olha a questão, a sequência, né? Que Deus é modelo de amor e de caridade. Que ele nunca esteve inativo. Em toda a sua eternidade, Deus jamais esteve inativo.
E depois vem uma pergunta: por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podeis concebê-lo ocioso por um momento que seja? Não. Deus é modelo de caridade, Deus é modelo de amor. Perfeição plena. Criador. Então ele não pode ter um instante parado. Nenhum instante. Então isso a nossa razão indica. Deus cria sempre, sempre criou. E aí, saber sobre o início da matéria é algo que não nos cabe. Mas, bom, a razão humana indica algo sobre isso. Embora a gente não saiba o início, a razão humana indica que a matéria é uma dos elementos principais que existem no universo. Que em algum momento ela foi criada. Melhor dizendo até. Vamos deixar o elemento de lado por enquanto. O que a razão indica? Que em algum momento ela foi criada. Porque Deus obra sempre. Deus trabalha sempre. Sendo ele fonte do bem, fonte das leis morais, é também fonte da matéria. Bom, se a gente quisesse, né, agora trazer conceitos de fora para dentro do Livro dos Espíritos, a gente poderia apelar a aquilo que a nossa ciência de hoje diz, ou aquela hipótese mais aceita, por enquanto, na nossa ciência de hoje, de que o nosso universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Talvez, e vejam que eu vou marcar aqui o talvez, a gente pudesse concluir que a matéria tal qual nós a conhecemos, da forma como nós a conhecemos, teve origem há 13,8 bilhões de anos, se essa informação da nossa ciência não for modificada daqui a algum tempo. Se a gente não descobrir que é mais, que é menos. Hoje a melhor hipótese, a tese mais aceita é essa, de 13,8 bilhões de anos. Então a gente poderia dizer, nossa, a nossa matéria foi criada há 13,8 bilhões de anos, correto? Talvez. Esse é um conhecimento que não cabe para a gente ainda. A gente não sabe se antes do universo ser o que ele é, se essa matéria já não existia e foi transformada no que ela é agora. A gente não sabe, a gente não tem como retroceder a isso. Então esse é só um exercício para a gente ver quanto que a gente ainda precisa de conhecimento, porque entre a eternidade de Deus e a criação de 13,8 bilhões de anos, há espaço. Muito espaço. Aquilo que é eterno, para aquilo que é eterno, 13,8 bilhões de anos pode representar nada. E a gente não sabe o que existe antes de 13,8 bilhões de anos. Existem teorias hoje sendo tratadas de múltiplos universos, que a gente não sabe ainda se são teorias reais, se não são. Mas são trabalhadas, são pesquisadas. Então veja, né? A doutrina espírita coloca um conhecimento para a gente, que pode sim ser ali comparado, pensado com algo da ciência, mas a gente tem que aceitar esse limite nosso, né? De não tentar seguir muito adiante, porque a eternidade de Deus está superando em muito o nosso conhecimento científico. Até agora. Perdão. Então, antes dos 13,8 bilhões de anos, o que a gente pode saber é a eternidade de Deus. E se a matéria foi criada antes disso, a gente, conforme a gente conhece, a gente não sabe, não é? Então a gente tem esses limites, mas tem também um pouco de conhecimento. Vamos lá para a questão de número 22, para a gente, essa também é essencial aqui, a gente pode talvez ficar um pouquinho mais nela e depois seguir adiante. E aqui Kardec diz, define-se geralmente, ele procura uma definição geral de matéria. Notemos aqui, não uma definição científica e nem filosófica, uma definição geral. Vamos entender o porquê disso já já. Geralmente a matéria é como aquilo que tem extensão. O que é essa extensão? É o tamanho dos corpos, vamos dizer assim, né, dos corpos materiais. E a gente observa isso. Se eu tiver o meu copo aqui em cima da mesa, eu sei onde começa, onde termina meu copo.
onde termina meu copo e onde começa a mesa. Isso é extensão de objetos. Então, eu posso definir a matéria como aquilo que tem extensão, como que é capaz de impressionar os sentidos, como aquilo que eu posso tocar e consigo sentir, aquilo que eu posso olhar e ver, aquilo que eu posso ouvir e assim por diante. E para completar, aquilo que é impenetrável, ou seja, aquilo que é palpável mesmo para a gente, né? Ponderável, aquilo que é... Eu vou usar a palavra que é um dos estados da matéria, que não é uma boa palavra, mas que pode ser trabalhada aqui para o nosso entendimento. Aquilo que é sólido, que a matéria terá outros estados que não sólido, né? Então, em primeiro momento, uma definição geral, eu posso dizer que a matéria é aquilo que tem extensão, aquilo que impressiona os meus sentidos e aquilo que é impenetrável? São exatas essas definições? Olha a resposta. Do vosso ponto de vista, são. Por quê? Por que não falais senão do que conheceis? Então vejamos, o que eu posso conhecer num primeiro momento sobre a matéria é isso. É aquilo que afeta os meus sentidos, é aquilo que impressiona os meus sentidos, é aquilo que eu posso observar que tem extensão, é aquilo que eu tomo como algo mais palpável. Aqui não tem nenhum tipo de conhecimento científico. Não precisa, inclusive. Aqui Kardec busca uma definição geral para que a gente possa entender o Livro dos Espíritos e para que essa definição geral passe a valer como uma definição universal para todas as pessoas e atemporal, como a gente vai tentar defender aqui agora no nosso estudo. Então essas duas características precisam ter uma definição geral, né? O máximo possível disso, de atemporalidade e de universalidade. Todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que entender. Ora, qualquer um de nós concorda com essa descrição que Kardec pôs, ou com essa definição, que é uma definição geral. Sim, a matéria impressiona meus sentidos. Eu vejo que ela tem extensão. Eu sei que ela é ponderável ou impenetrável, como ele disse aqui, que ela é algo que é palpável. Então, notemos aqui, eu quero fazer um breve parêntese agora para essa definição, para a gente poder estudar um pouquinho melhor o livro e ver, sentir um pouquinho como o Livro dos Espíritos traz essa importância para os nossos sentidos, impressionar os sentidos. Isso remete a itens anteriores. Os nossos sentidos são limitados? São limitados, como a gente já viu. Mas eles são fontes, sim, de conhecimento. Olha aqui na questão 20, por exemplo, que nós já estudamos anteriormente. Olha como Kardec trata a questão da revelação. Ele vai dizer: o homem pode, sem ser por meio das investigações da ciência, a ciência aqui momentaneamente está suspensa. Nós estamos estudando fora da área da ciência material. Momentaneamente. Então, o homem pode saber, sem ser através da ciência e por comunicações de ordem mais elevada, aquilo que lhe escapa do testemunho dos sentidos? Sim, pode. Olha a resposta. Então, os nossos sentidos, eles são, sim, fonte de conhecimento. Olha aqui, ó. Aquilo que impressiona os nossos sentidos serve para definir a matéria. Então, eles são fonte de conhecimento, embora limitados. A gente dizia agora há pouco, conhecimento limitado? Sim. Sim, conhecimento limitado. Mas um conhecimento insuficiente? Jamais. É mais do que suficiente para a gente seguir adiante. Então, olha só, do nosso ponto de vista, a matéria é isso. É isso que nos toca os sentidos. Bom, por que eu não preciso de uma definição científica da matéria? A gente percebe aqui que o Livro dos Espíritos está direcionando o nosso conhecimento para as possibilidades das nossas faculdades e capacidades e sentidos até. O que eu posso conhecer através daquilo que eu já tenho em mim? Através da nossa razão, da nossa faculdade, dos nossos sentidos. O que eu posso conhecer a partir disso? E depois, o que eu não posso, vem na sequência. Então, notemos que dessas nossas faculdades, sentidos e etc., surge o conhecimento científico e filosófico através da humanidade. Mas aqui, nesse momento do livro, eu insisto,
A gente pode deixar todo esse conhecimento em suspenso por enquanto, porque a gente já entende o que o livro está dizendo, o que ele quer dizer a respeito de matéria. Não preciso trazer nenhum conceito do século XIX, porque o livro foi escrito lá, no século XIX. Olha a sabedoria de Kardec. Já imaginamos se ele tivesse colocado um conceito de matéria do século XIX aqui no Livro dos Espíritos? Hoje ele estaria ultrapassado. Porque lá no século XIX é que acontece, no final só do século XIX, é que acontece, por exemplo, a descoberta do elétron. Só no começo do século XX a descoberta do núcleo atômico. Só depois a física de partículas, prótons, nêutrons e assim por diante. Olha como o conhecimento científico nosso sobre a matéria aumentou no decorrer do tempo. E ainda assim, ainda hoje, mesmo com todo esse conhecimento, a gente pode dizer que a matéria continua impressionando os nossos sentidos. Continua sendo aquilo que impressiona os nossos sentidos e que a gente pode medir como algo que tem extensão e que é palpável. A gente consegue ainda definir da mesma forma, sem prejuízo científico e nem filosófico. É maravilhoso o que Kardec faz aqui. O que não significa, meus amigos, que a gente esteja diminuindo a ciência, nem abrindo mão dela. Não, de forma alguma. Nós estamos estudando as coisas do ponto de vista de uma revelação espiritual. Depois serão acrescidos os detalhes científicos por cada um de nós, por aqueles que forem cientistas, aqueles que tiverem competência para isso. Posso falar de minha parte que eu não tenho, não sou cientista. Não conheço a fundo as coisas da matéria. Nos termos em que a ciência e a filosofia a trabalham nos dias de hoje. Então, isso não nos impede de estudar e aprofundar o Livro dos Espíritos. Querem ver? Vamos continuar mais um pouquinho? Porque olha só, para nós essa definição está boa, segundo os Espíritos disseram, né? Mas a matéria existe em estados que ignorais. Ela pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão nos causa sentidos. Contudo, é sempre matéria. Então aqui a gente conclui aquilo que eu dizia agora há pouco no início do estudo. Nosso conhecimento é limitado. Ainda o conhecimento revelado tem uma certa limitação. Né? Só Deus sabe quando começou a matéria. A gente não teve essa informação. Mas qual a informação que a gente tem agora e que a gente não pode, por enquanto, comprovar? Matéria para nós é aquilo que impressiona os sentidos. Mas os espíritos acabaram de dizer que ela existe em estados mais sutis que não causa impressão aos nossos sentidos e que ainda assim ela é matéria. Então, da matéria como nós conhecemos hoje, até essa que os espíritos estão dizendo, existem páginas em branco que a nossa ciência vai ter que preencher, assim como o nosso progresso intelecto-moral. A gente vai ter que preencher essas páginas até chegar a esse conhecimento. Então tem sim conhecimento para frente do que a gente pode ter hoje ainda, né? Vamos rapidamente para 22A, para a gente dar sequência no nosso estudo. Então, se a gente tem essa definição nossa que é limitada, Kardec pergunta qual a definição que vocês, espíritos, né, superiores, podem dar sobre a matéria. Como vocês a definem? E eles dizem, a matéria é o laço que prende o espírito. Não é aquilo que nos causa impressão aos sentidos, apenas, né? Ela é um laço que prende o espírito. Um instrumento de que o espírito se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Eu vou ler esse comentário de Kardec aqui embaixo e depois a gente vai aprofundá-lo um pouquinho. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Esse comentário pode não ser muito claro para a gente agora, mas ele vai ficar mais claro daqui a pouquinho. E aqui, só para a gente, então, fechar esse item matéria, eu vou insistir um pouquinho em dizer que a gente não precisou de conceitos científicos do século XIX nem filosóficos. Inclusive, no século XIX, ainda haviam grandes discussões, tanto científicas quanto filosóficas, a respeito do que era a matéria. Um pouquinho antes do século XIX, houve um filósofo francês, René Descartes, que, por exemplo, apresentou uma definição de matéria filosófica diferente da aristotélica,
que era muito conhecida, né, muito conhecida, vigente até hoje, muita gente conhece, muita gente estuda ainda hoje. E Descartes apresenta algo diferente. Então já havia essa discussão filosófica, a discussão científica, e Kardec pode trabalhar em suspenso. Ele pode dizer, olha, não vou brigar com o conhecimento humano. Vou desenvolver um conhecimento espiritual que, inclusive, deve incentivar as discussões científicas e filosóficas humanas para comprovação disso que a doutrina está dizendo. Inclusive, a gente tem uma tranquilidade muito grande. Enquanto a ciência não contradiz isso que a doutrina apresenta, a matéria existe em estados que nós não conhecemos, a gente fica com a doutrina. O próprio Kardec abriu essa possibilidade. Se a ciência contradisser em algum momento aquilo que a doutrina desenvolve em questões científicas, a gente fica com a ciência, sem problema algum. Então veja, a gente não rebaixa e a gente não abre mão de ramo algum do nosso conhecimento, né? Então, olha só, agora a gente passa a perceber que a gente pode pensar a matéria em um outro ponto de vista, inclusive. O dos espíritos superiores. A matéria é tão sutil que não nos toca os sentidos. Mas a eles toca. Para eles é matéria. Os sentidos de um espírito superior são tocados por essa matéria. Eles sabem o que é isso. Olha que interessante que é, né? A gente já citou anteriormente a vida, em outros estudos anteriores, como é a vida de um espírito em um mundo feliz, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um corpo fluídico. A matéria lá é muito menos densa, muito mais sutil, é fluídica, seria imperceptível para nós, mas para eles é perceptível. Para eles toca os sentidos mais apurados deles, enquanto espíritos mais adiantados, espíritos que progrediram mais. É um detalhe interessante, né, gente? Meus amigos, a matéria sempre é aquilo que toca os sentidos, desde o mundo primitivo até o mundo de provas e expiações, e pelo menos pelo que a gente está vendo, até os mundos felizes. A definição vale por um tempo que a gente não faz nem ideia. Por isso eu dizia que ela é atemporal e universal. Olha o acerto que a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, que, portanto, não tem nada de superado em seus conceitos. Até aqui, onde a gente está estudando. Então, é muito bela essa passagem do Livro dos Espíritos e a sabedoria, né, com a qual Kardec monta as perguntas e apresenta as respostas. Então, agora a gente tem aqui uma definição de matéria, na 22A, que é mais própria, vamos dizer assim, da doutrina espírita e dos espíritos superiores. É um laço que prende o espírito, é um instrumento que serve ao espírito, como se a gente tivesse um instrumento musical em nossas mãos e ao mesmo tempo a gente toma ele em nossas mãos e faz uso dele. Então, é importante a gente pensar isso, tá? E ter essa clareza, né? Que para espíritos mais adiantados, a matéria é esse laço que prende o espírito. Está estabelecida desde aqui uma relação forte, né? Uma relação de união entre os dois. Então vamos passar ao item seguinte. A gente já estabeleceu a matéria como um elemento, conhecemos aquilo que é possível e vamos ao espírito. O que é o espírito? E aqui eu vou fazer um pequeno parêntese, porque eu marquei aqui a palavra espírito com E minúsculo, para poder dizer que até um certo ponto do Livro dos Espíritos, quando a gente chegar lá, a gente vai notar isso outra vez, Kardec escreverá a palavra espírito com E minúsculo, se referindo a isso que está sendo colocado na resposta. O que é o espírito? Ele é o princípio inteligente do universo. O espírito é aquilo que põe a inteligência. É a fonte da inteligência. É a origem, é a causa da inteligência. Então notemos que aqui o espírito que está sendo colocado aqui não sou eu, um espírito encarnado, não é um espírito individualmente falando. É um princípio, é uma fonte, é uma causa de inteligência, é um princípio. É algo universal, não é uma individualidade como sou eu uma individualidade.
Quando Kardec for tratar de um espírito individual, uma personalidade, encarnado ou desencarnado, ele vai usar no Livro dos Espíritos o E maiúsculo. Então, quando a gente está falando espírito aqui nessa parte do livro, nós estamos falando sobre o princípio inteligente do universo. Não sobre espíritos encarnados, desencarnados, obsessores, anjos da guarda, nada disso. Princípio inteligente. Ok? A gente pode desenvolver isso e vai desenvolver isso melhor no decorrer dos nossos estudos. Mas é muito importante notar que, se por acaso alguém estiver acompanhando alguma tradução que esteja grafada aqui, espírito com E maiúsculo, essa tradução está incorreta nesse ponto. Porque Kardec faz uma diferença aqui que é importante para a gente, né? Quando ele grafa com E minúsculo, ele se refere a isso, a princípio inteligente. Quando ele grafa, quando ele escreve com E maiúsculo, ele está falando sobre personalidades, individualidades. Nós. Vamos tentar entender um pouco melhor isso no decorrer das questões, né? Então, o que é o espírito? O princípio inteligente. O princípio inteligente do universo. Qual a sua natureza íntima? Qual a natureza íntima? Bom, ele vai dizer na resposta que com a nossa linguagem terrena não dá para analisar. Lembramos, né, definição de matéria, aquilo que toca aos sentidos? Olha a resposta dessa questão como segue. Para nós, o espírito não é nada, porque ele não é palpável, ele não causa impressão diretamente em nossos sentidos. Olha aqui, ó, para nós, entretanto, é alguma coisa. Para esses espíritos, o princípio inteligente é perceptível. Para esses espíritos individuais, essas individualidades, esses espíritos superiores que responderam à questão, para eles, o princípio inteligente é perceptível. Para nós, não. E final da resposta, ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada não existe. Então, o que está sendo respondido aqui nessa questão 23A? Nós aqui encarnados na Terra, nós não temos referência de uma coisa que não seja palpável para a gente. A gente tem uma referência mental apenas, né? Racional às vezes. A gente pode imaginar, a gente pode pensar, mas a gente não tem essa referência palpável. Então, para nós, ela parece um nada. Então, os nossos sentidos corpóreos, mais uma vez, estão nos limitando aqui. Mas eles advertem, falam para a gente, olha, o nada não existe. Ele é alguma coisa. E isso chama a nossa atenção para as diversas instâncias da vida e da existência que a gente não percebe, mas que nem por isso deixam de existir. Isso também é um pensamento racional que pode ser atribuído à existência de Deus. Não é porque a gente não percebe diretamente Deus que a gente vai dizer que ele não existe. A gente desenvolve sobre ele o pensamento, o sentimento, como a gente viu anteriormente. Então, o que a questão de número 23 e 23A está dizendo para a gente? Fala, olha, a definição que a gente pode dar é: o espírito é o princípio inteligente do universo. E vamos parar por aí. Não vamos tentar melhorar a definição, porque não vai dar. Né? A gente precisa seguir adiante. Kardec insiste um pouquinho ainda e pergunta: espírito é sinônimo de inteligência? A gente chamou a atenção quando Kardec perguntou: Deus é o infinito? Posso dizer que Deus é o infinito? Que ele repete um pouquinho o movimento da pergunta, né? Eu posso dizer que o espírito é a inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro se confundem num princípio comum. Para vós são a mesma coisa. Para a gente, por nosso grau de progresso, parece que são a mesma coisa. Só que a inteligência não é o espírito, ela é dele, ela é do princípio inteligente um atributo essencial. É uma qualidade sem a qual o princípio inteligente não existe. Se eu tirar dele a inteligência, ele deixa de ser o que ele é. Ele passa a ser outra coisa, se é que isso é possível. Assim como se nós disséssemos, né, para usar de novo a definição de homem, que é comum aqui no planeta Terra, o que é o homem? Um animal racional. São dois atributos, duas qualidades essenciais. Se eu tiver um ser que não é um animal, mas é racional, não será um ser humano. Pode ser uma equação racional, né? Mas não será um ser humano porque não é um animal. E se eu tiver um animal que não é racional,
eu terei outro ser que não é um ser humano. Veja, o atributo essencial é aquilo que define a coisa no que ela é. Então, Kardec perguntou: o espírito é sinônimo de inteligência? Não, eu não vou definir dessa forma. A inteligência dele é um atributo essencial. Pronto, estão separadas as duas coisas. Para a gente pode parecer que são a mesma coisa, mas não são. Okay? Pergunta 25. Então aqui Kardec força agora um pouco mais para saber se ele está correto no que ele está entendendo. Né? A pergunta 25 poderia ser assim: uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, então? Né? Numa brincadeira, eu resumi o que Kardec quis perguntar aqui na 25, olha lá. O espírito independe... Vamos trocar a palavra, gente? Olha aqui, ó. O princípio inteligente independe da matéria? É o que eu dizia, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? O princípio inteligente é uma coisa e matéria é outra? Ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Então, o princípio inteligente é uma coisa e a matéria é outra, ou o princípio inteligente é uma propriedade da matéria? Olha o que Kardec está dizendo, hein? Se o princípio inteligente é uma propriedade, uma característica da matéria. Olha a resposta. São distintos um do outro. Mas a união entre princípio inteligente e matéria é necessária para quê? Para intelectualizar a matéria. Matéria intelectualizada, como por exemplo a vida em um vegetal. O vegetal é uma plantinha, uma matéria que demonstra por trás de si uma inteligência, que tem por detrás de si uma inteligência. Olha só isso, né? Inteligência, por exemplo, no seu processo de fotossíntese. O que ele tem nele? Um princípio inteligente atuando para que isso aconteça. Então, o princípio inteligente é necessário para intelectualizar a matéria nesse sentido, para dar a ela uma inteligência diferente da matéria inerte, da matéria inorgânica, por exemplo. Para dar a ela um movimento que a gente chama de vida aqui na Terra. Se a gente quiser pensar assim agora para exemplificar o que está sendo dito, né? São duas coisas distintas, mas a matéria só apresenta inteligência quando tem o princípio inteligente. Olha aí. Kardec pergunta na sequência se essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, do princípio inteligente. Kardec está pesquisando aqui o limite da união entre os dois. Olha o comentário de Kardec logo embaixo da questão, que ele entende aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então o que eu expliquei lá atrás, que aqui é um princípio universal e não uma individualidade, está escrito no Livro dos Espíritos, né? Eu só adiantei a informação. Então olha lá. Ok, a matéria para apresentar a inteligência depende do princípio inteligente. E o princípio inteligente depende da matéria para se manifestar? Olha a resposta. Isso é necessário para vocês, dizem os espíritos superiores. Para vocês isso é necessário. Porque vocês não têm os sentidos próprios, a organização dos sentidos apta para perceber o princípio inteligente sem a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. Então parece que é assim, mas não é. Eles existem separadamente e podem ser percebidos separadamente. E o princípio inteligente se mostra separadamente para espíritos mais avançados. Vamos um pouquinho adiante então, agora. Vamos lá, questão de número 26. Eu vou ajeitar um pouquinho aqui o nosso texto na tela para caber aí a questão, o número da questão 26 aqui, né? Para não ficar perdido. Agora sim, olha lá. Questão 26. A gente pode conceber, pode imaginar, pode definir, pode, né, de alguma forma racionalmente entender o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sim, pelo pensamento. Possível pensar. Mesmo que a gente não perceba o princípio inteligente separado da matéria, a gente pode imaginar isso, pode conceber, sim. Perfeitamente separados os dois, princípio inteligente como um princípio das coisas, o espírito como um princípio universal, um elemento universal e a matéria como outro.
Naturalmente, na questão 27, vem a pergunta, que arremata todo o estudo até aqui. Então a gente tem dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? Sim. Olha que interessante. E acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então aqui a gente tem isso que é chamado no Livro dos Espíritos de Trindade universal. Mas notemos, meus amigos, prestemos atenção no texto. São só dois elementos gerais do universo, os elementos criados como base de tudo que a gente conhece. Mais tarde será chamado de princípio material, a matéria, gerando todo tipo de matéria que a gente conhece. Desde a mais sutil que a gente possa imaginar, nos estados da matéria que a gente conhece hoje, que foram conhecidos anteriormente 4, né? Anteriormente os estados da matéria sólido, líquido e gasoso. Hoje a gente tem o plasma. Hoje se fala em matéria escura. Então, tudo aquilo que a gente pode conhecer a respeito da matéria é gerado de um princípio material. Tudo aquilo que a gente pode conhecer a respeito de espíritos enquanto inteligências, de princípio inteligente, nasce aqui do princípio inteligente. Então, dois elementos gerais do universo. Deus é o Criador que criou esses dois princípios, dos quais todas as outras coisas foram geradas. Isso é importante da gente guardar dessa parte do livro. E uma terceira informação que a gente precisa trabalhar antes de encerrar o nosso estudo, que vem na sequência aqui do texto, que a gente vai ler agora. Porque notemos, nós temos até agora a seguinte estrutura: Deus eterno. Deus eterno cria princípio inteligente, espírito com E minúsculo, e matéria. Desses dois princípios nascem tudo que a gente conhece, inclusive as individualidades que somos nós, espíritos imortais. São criados do princípio inteligente. E da matéria, tudo que a gente conhece como palpável aqui para nós, e a matéria mais sutil como foi ensinado. Então, né, do princípio material, todo tipo de matéria. Do princípio inteligente, todo tipo de espírito, se a gente quiser pensar aqui assim, né? Então a gente tem um princípio que é imaterial, que é o princípio inteligente, que se relaciona com algo material. E aqui a gente precisa resolver uma discrepância, uma não concordância, né? uma falta de proximidade de duas naturezas. A gente tem uma natureza imaterial, o princípio inteligente, que se relaciona com a matéria. Como isso é possível? Imaterial se relacionando com material. Como que eu explico isso? E aí é o que está explicado na sequência do texto. Vamos lá. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Então, olha só. O fluido universal é, portanto, um elemento material. Eu junto a categoria de elemento material, aquilo que eu chamo de fluido universal, que a gente já viu lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Inclusive a introdução é riquíssima em informações. Lembramos quando tratávamos lá da questão da ciência? Também ela deixa a ciência por suspenso. Tira da sua mente os conhecimentos que você já tem para estudar o Livro dos Espíritos. Tira por um instante. Segue o raciocínio do livro. Depois você volta ao conhecimento científico que já possui. Né? Olha só se a gente está fazendo esse exercício, né? Desde o começo do livro. Como bonito a gente perceber isso, né? Que funciona, que dá certo, que traz para a gente conhecimento. Bom, fecha o parênteses e volto aqui. Então, o fluido universal é um elemento material. Ele está na categoria de elemento material. Mais sutil, claro, mas ainda assim matéria. Que desempenha o papel de intermediário entre o espírito, princípio inteligente, e a matéria, princípio material, propriamente dita. Por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então a matéria é muito grosseira para o espírito exercer ação direta. Então a gente tem o fluido universal que é mais sutil e que permite essa ação. O espírito age sobre o fluido material, que por sua vez age sobre a matéria, fazendo com que ela obedeça à ação do princípio inteligente. 3 elementos. Ou melhor, 2 elementos, espírito e matéria. Só que a matéria é mais densa,
também a matéria mais sutil, que é o fluido universal, também é matéria, que permite essa interação. Olha aqui, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais. Então, o fluido universal tem propriedades especiais. Eu vou pedir licença a vocês e vou fazer um pequeno parêntese aqui para a gente voltar a uma questão que eu prometi que eu voltaria. Quando eu disse que tinha um comentário de Allan Kardec, aqui, né, ainda na parte da matéria, que talvez a gente não entendesse naquele momento, mas que seria melhor entendido depois. Agora a gente tem os 3 elementos, né? Eu marquei aqui olha aqui, eu marquei o texto no qual eu tinha feito comentário para a gente retornar a ele. Vamos lá, ó. A gente já tem os 3 elementos agora para a gente entender o que Kardec disse aqui. Olha lá, vamos lá, com calma. Pode-se dizer que a matéria é o agente, vírgula, o intermediário. Kardec está se referindo aqui, quando ele diz o agente, o intermediário, ao fluido universal. Ao fluido universal. Não é fluido a palavra, né? É fluido. Ao fluido universal. Fluido é algo que fluiu. Fluido é um tipo de matéria, pelo que a gente está estudando aqui. É uma matéria mais sutil. Muito mais etérea, que nós não percebemos. Uma matéria mais sublime, mais sutil. Okay? Então ele é um fluido. Desse ponto de vista, olha aqui, matéria é o intermediário. O fluido é o intermediário com o auxílio, do qual e sobre o qual atua o princípio ou espírito inteligente. Kardec já tinha dito aqui o que está explicado lá na questão 27, só que aqui a gente não tinha a informação do fluido universal. E lá a gente tem. Então agora a gente entende a frase que Kardec disse aqui, sem precisar, né, recorrer a outros recursos. Fecho o parêntese e voltamos à questão de número 27. Então olha lá, ó. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, ou seja, se ele fosse matéria palpável como a gente a conhece, não haveria razão para que o espírito, princípio inteligente, também não fosse. Ele teria que ser matéria para agir sobre a matéria. Porque ele teria que ter compatibilidade de natureza com a matéria. Então, né, o fluido universal não é matéria como nós a conhecemos, é mais sutil. Essa é uma de suas propriedades, que está colocada aqui no trecho que a gente destacou. Ser matéria, no entanto, mais sutil. Está colocado entre o espírito e a matéria. Outra propriedade dele é fluido, como eu dizia agora há pouco. Como a matéria é matéria. Outra propriedade, ele é suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com a matéria e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte íntima. Essa é outra propriedade sua. Ele é um fluido, ele é uma matéria mais sutil, que combinado com matéria mais densa e com a ação do princípio inteligente, se transforma, se modela em tudo aquilo que a gente conhece como sendo matéria mais pesada, mais densa. Essa é uma propriedade importantíssima desse fluido. Porque é assim que ele é o princípio material, o princípio de toda a matéria que a gente conhece. É dele que se origina toda a matéria mais densa, mais pesada que a gente conhece aqui na Terra, aquilo que nos toca os sentidos. Ele se modifica e produz tudo aquilo que a gente conhece. Eu gosto de usar uma imagem que é pobre, desculpem a pobreza da comparação, da analogia, mas aqui a gente tem um dos derivados do petróleo, que é o plástico. Então a gente diz que existe o plástico. E o plástico se transforma em um monte de coisa, como a gente sabe. A gente tem um copo plástico, a gente tem o celular que tem elementos de plástico. Bom, enfim, a gente tem diversas coisas na nossa vida que nascem de uma modelação do plástico. Né? Assim o fluido universal. Ele é o elemento primeiro para construir todas as outras coisas. A gente poderia dizer que ele tem uma plasticidade enorme. Né? Ele se modifica para se transformar em tudo o que a gente conhece. Desculpem, a comparação é pobre, é uma analogia pobre, claro. Mas eu acho que ilustra um pouquinho o que é o fluido universal. Então, finalizando a questão 27, né? Olha aqui.
Ele é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Última propriedade posta no livro é essa. Ele ainda serve como essa cola, o que gruda, né, a matéria. Faz com que a matéria obedeça à lei da gravidade. É ele que age para que a lei da gravidade tenha efeito. Pronto, podemos parar por aí, não precisa desenvolver mais. Né? É uma das propriedades dele, só para a gente saber. A 27A. Esse fluido é aquilo que a gente chama de eletricidade? Esse fluido é eletricidade? Lembrando que o conhecimento sobre eletricidade na época de Kardec era mais grosseiro que o nosso hoje. Olha a resposta. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Olha a resposta do espírito. O que vocês chamam hoje de fluido elétrico, o que vocês chamam de fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, que pode se considerar independente. Então, resposta que completa aquilo que foi dito. Até o fluido, aquilo que Kardec chamava na sua época de fluido elétrico, é uma modificação do fluido universal. Então, tudo que a gente conhece aqui no nosso campo material é modificação do fluido universal. Pronto. Bem, vamos à última questão e ao encerramento, então, do estudo de hoje. Na última questão, Kardec vai perguntar, então, bom, tudo bem, o princípio inteligente não nos toca os sentidos, mas ele é alguma coisa, como os espíritos disseram agora há pouco. Né? O nada não existe, ele é alguma coisa. E aí Kardec vai fazer uma pergunta, bom, se ele é alguma coisa, eu não poderia dizer de forma mais exata e menos sujeita a confusões, eu não poderia dizer que esses dois elementos podem ser chamados de matéria inerte e matéria inteligente? Seria mais exato eu dizer isso? Já que o espírito, que o princípio inteligente é algo, eu não poderia chamá-lo de matéria? Como a gente explicou no início, né? Não são duas espécies de um mesmo gênero? O espírito não seria uma matéria inteligente? E a matéria mais grosseira não seria a mesma matéria, só que inerte? Olha a resposta. As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Lembramos, de novo, a gente vai recorrer outra vez à introdução, fundamento básico para a gente conhecer as coisas. Se a gente pudesse dar um nome para cada coisa, isso não geraria confusão. E aqui o que Kardec está propondo é o que eu dizia anteriormente, né? Refinamento do conceito e ponto final na questão. É um elemento ou dois? Então aqui a gente tem ponto final na questão. A vossa linguagem é incompleta, mas nós já dissemos lá atrás que são duas coisas separadas. Se você quer chamar duas coisas separadas pelo mesmo nome, entendam-se entre vocês, é o que os espíritos superiores dizem a nós encarnados. Né? Olha como Kardec vai comentar. A gente vê um fato patente que domina todas as hipóteses. A gente nós vemos matéria destituída de inteligência, que é o que ele chamou lá em cima de matéria inerte, e princípio inteligente que independe da matéria. A gente é capaz de pensar nisso. Continua o comentário. A origem e conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas, da nossa ciência agora, né, do nosso intelecto, apesar das informações que a gente recebeu. Agora é conhecido por revelação. No futuro será conhecido pelo nosso progresso espiritual e pela nossa ciência. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se há uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas, daí considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. Essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então, uma inteligência que é fonte de todas as coisas, que é Deus, e ela cria princípio inteligente,
princípio material. E aqui, como a gente pôde ver, Kardec, o próprio codificador, admite que a gente pode pensar essas duas coisas de modo distinto. E fundamenta, ele vai usar a terminologia primeira, que está lá no título, princípio universal, princípio inteligente e princípio material. Espírito com E minúsculo e matéria. Ele vai adotar isso e vai diferenciar as duas coisas nominalmente. Um nome para cada coisa, a estratégia que ele mesmo adota e que pretende adotar como sendo a mais segura, mais tranquila. Muito bem, meus amigos. Finalizamos o nosso estudo de hoje, então, lembrando que a ideia que rege nossas vidas é a ideia de Deus Criador, mantenedor, com todos os seus atributos que nós já vimos, que coloca para nós as suas leis, que rege toda a natureza. E que através desse estudo de hoje a gente pôde comprovar que a nossa natureza é uma natureza espiritual unida a uma questão, a uma natureza material. Somos espíritos ligados à matéria, tendo origem no princípio inteligente e no princípio material. Agora, o que rege nossas vidas? Deus acima de todas as coisas, sempre. Suas leis, sua bondade suprema, sua justiça, sua eternidade, a sua imutabilidade, o seu amor pelas suas criaturas, o seu perdão, a sua oportunidade nova a cada dia. E agora, o que rege mais as nossas vidas? A notícia de que não somos mais só matéria, nós somos espíritos. Outras diretrizes agora regem as nossas existências, a nossa conduta, a nossa forma de ver a vida. Bom, como consequências desse conhecimento, a gente tem a possibilidade da nossa relação com o plano espiritual, tanto no âmbito individual, né, a mediunidade, quanto no coletivo. A gente tem como consequência disso o progresso incessante do espírito, as reencarnações, a imortalidade da alma, a possibilidade do nosso encontro com Deus, a fluidoterapia, do passe que a gente tanto usa e gosta nas casas espíritas. A gente vai refinar o nosso conceito de saúde, porque agora a gente trata de espírito e do corpo. Ou seja, os nossos horizontes vão sendo cada vez mais expandidos, fundamentados nisso que a gente estudou hoje. Portanto, agora a gente também tem responsabilidades espirituais além das materiais, não é? É isso que de fato se torna mais importante para a nossa percepção, para o âmbito geral da nossa existência. E a gente vai ter contato com esses conhecimentos um pouquinho mais adiante no Livro dos Espíritos, durante os nossos estudos. Então, queridos irmãos e irmãs, nosso abraço fraterno e agradecimento profundo pela companhia em mais esse estudo. Como sempre, eu deixo os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre, e o convite para continuarmos o estudo na próxima semana. Um abraço fraterno a todos e até lá.